Dois Toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Nosso Dois Toques desta terça-feira, feriado, 7 de setembro. Nós estamos aqui, né? Projetando aí os jogos da dupla Grenal no final de semana. Na realidade, o Grêmio no domingo, 11 horas da manhã, um jogo mais do que necessário e fundamental. Uma vitória diante do Ceará. O Ceará agora treinado pelo Thiago Nunes, né? Ex-técnico gremista. E o Internacional na segunda-feira contra o Sport. O Internacional também que, numa zona meio intermediária ali, não muito longe de zona de rebaixamento. O Grêmio na vice-lanterna, voltou ontem, né, em função, no domingo, na realidade, em função dos jogos, e o Grêmio não jogou, e aí ficou nessa situação aí, baixando ainda mais na tabela de classificação. O Grêmio que está antecipando, tratando esse jogo, segundo o seu presidente, Romildo Bolzan, como uma final de Mundial. O Grêmio antecipando, inclusive, a sua concentração a partir da próxima quinta-feira. Nossos Dois Toques, você nos acompanha nos canais 24, 524 da Claro Net, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo, em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, na live do Face, inclusive você participa fazendo o programa, mandando a sua crítica, a sua pergunta, interagindo. Tá? Não só com o nosso Dois Toques, mas com toda a programação da RDC TV. Essa emissora completou recentemente apenas 3 anos no ar, emissora jovem, mas genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, com produção totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. Aí é só você digitar RDC TV Digital e assiste qualquer lugar do mundo aonde você estiver. O Instagram também, da RDC, para você acompanhar os bastidores da emissora, e o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá para a gente falar, né, sobre as coisas do esporte, futebol, especificamente da nossa dupla Grenal. E hoje, daqui um pouquinho, às 21 horas e 30 minutos, tem o jogo do nosso outro gaúcho na Série A, né? O Juventude enfrentando o Corinthians. Jogo esse que faz com que o Juventude aí possa, inclusive, né, crescer na tabela de classificação. Corinthians, aquele último adversário do Grêmio que venceu aqui na Arena, em Porto Alegre. Nossos Dois Toques para Simers, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 68 anos, nossa força é a tradição com a Masal. GBUX, que é o seguro e proteção para sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, só que mais do que centenária, né? São 108 anos GBUX, então é o caminho certo para a sua segurança e a segurança da sua família. Também para a Senai, né? O Senai que tem sim uma mensagem importante para você. Preste atenção nesta mensagem do Senai. Para quem está no corre, tem Senai, cursos técnicos para você ir mais longe. Acesse senairs.org.br e matricule-se. Então, repetindo, acesse senairs.org.br e faça a sua matrícula. Nossos Dois Toques de hoje, uma bancada especialíssima, recebendo aqui Marcelo Dornelles, Procurador-Geral da Justiça do Rio Grande do Sul. Grande Marcelo, craque também. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado, uma enorme satisfação estar aqui conversando contigo, Cadu, futebol, coisa que a gente gosta. Do teu Colorado. Parceria. Futebol em geral, mas enfim, podemos falar do Grêmio também, do Juventude também, tá da certo. Seleção Brasileira também. Tá certo. Caco da Mota, jornalista Caco da Mota, e o gremista, conselheiro gremista Ayrton Ruschel. Também fala do Grêmio, mas fala do Inter também, né, Ruschel? Sem dúvida. Tá certo. Tudo bem, Cadu? Falando em Grêmio, Ayrton Ruschel, o que significa isso? Antecipação de concentração com 3 dias de antecedência. Isso mostra que alguma coisa não está bem, né? Claro que se sabe em termos de pontuação, mas aí, para querer manter o grupo, embora a desculpa seja essa, né? Mais tempo de treinamento, controlar o sono, né? Controlar a alimentação. Mas não fica só por isso, né, Ruschel? Cadu, sempre te agradecendo pelo convite, uma saudação especial ao meu amigo Caco, que aprendi a admirar, e o Dornelles, que a gente já disse, uma das maiores autoridades jurídicas desse estado, nos orgulha muito essa amizade que a gente tem. Cadu, é um recado, e no futebol funciona recado sim.
No futebol, tu dá parâmetros, tu define como serão as coisas para que o grupo possa entender. Há um reconhecimento de que se a equipe do Grêmio não é para estar entre os primeiros, também não é para estar entre os últimos. Significa que o vestiário precisava ser consertado. O Filipão tem essa expertise, algumas coisas estão sendo feitas e entre elas é isso que eu estou chamando de recado, que é essa menção que tu fizeste, Cadu, de concentrar mais cedo, de que todo jogo para o Grêmio agora serão 3 pontos, os mais importantes da competição. Insisto, até reiterando o que disse na minha outra vinda aqui contigo, acho que o Grêmio melhorou muito em relação a si mesmo, e podemos depois analisar até nome por nome, Caco. Eu acho que o Wanderson sendo a titular do lateral direito, melhora. O Rafinha, sim, ele acrescenta em relação aos 2 laterais insuficientes. A zaga, os 4 que ele escolher, funciona. O Thiago Santos voltou. Esse paraguaio, Vila Sante, é um jogador com tempo de bola, com uma marcação. É o maior número de desarmes do Grêmio desde que chegou. O Campaz é um que nós pedimos, um meia que chega na área, a recuperação do Ferreirinha, temos 2 opções de centroavance. Então, me parece que o Grêmio melhorou em relação a si mesmo. Então, Cadu, eu acho que está dado o recado e agora o grupo tem que dar a resposta. Já que usando essa tua palavra, o recado, a questão do Maicon, né, foi um recado também, tu entende? Sem dúvida alguma, Cadu. Eu acho que a gente tem que separar, porque o jogador é diferente de nós no mundo jurídico. Acabei de fazer um elogio para o Dornelles. No mundo jurídico, por exemplo, é diferente. A sapiência que tu tem, tu levas contigo e ela não se exaure, ela só aumenta, né? Quanto mais tu conhece, mais experiência tu tens, tu acrescenta. O jogador de futebol, Cadu, é diferente. Né? É diferente. O jogador de futebol, ele tem o seu momento, ele recebe e muito bem e desproporcionalmente em relação à sociedade, né? Por aquilo que faz, mas nós precisamos saber quando os ciclos se encerram. O Maicon teve 6 anos brilhantes, um capitão, é positivo, é líder positivo, só que ele tinha feito, Caco, e sim, isso eu consultei, nos últimos 2 anos, a última partida, em 2019, ele tinha jogado 2 partidas em sequência no Grêmio. Ou seja, fazia 2 anos que ele não conseguia jogar. Bem, o Grêmio não é uma reunião de amigos, não é aquilo que nós fazemos lá no nosso amigo Dodge, Marcelo. Não é aquilo que nós fazemos lá que a gente brinca. Não é uma confraria. Não é uma confraria. Então, me parece sim, Cadu, com as homenagens, a torcida foi recebê-lo ontem, ele fará uma despedida com todas as nossas homenagens, mas ele não poderia mais dar a resposta que o Grêmio precisa. Pois é, eu te perguntei isso, Ruxo, porque o Alisson deu uma coletiva e falou exatamente sobre isso. A gente sabe que o Maicon era uma das lideranças, se não a maior liderança do Grêmio. E eu tenho dito isso. Eu não sei que consequências pode ter isso aí perante os seus jogadores, que tinham a liderança junto com ele. Rafinha, Kahneman, Jeromel, Diego Souza. Né? E os próprios jogadores. O Rafinha, na sua coletiva, 2, 3 dias atrás, disse que foi pego de surpresa. O Alisson, na sua coletiva também, ele, inclusive, a gente vai colocar e botar no ar, ele foi bem claro, olha, foi surpresa. Eu, inclusive, pela manhã eu falei com ele. E as coisas aconteceram de tarde. Então, essa história, que houve um acordo, ele veio exatamente com o acordo. Mas ficou bem claro e evidente que o Grêmio demitiu o Maicon. Isso ficou evidente, foi uma posição do Grêmio. Lógico, Cadu, eu quero devolver a palavra para os meus debatedores aqui, eu não quero monopolizar, vou encerrar só sobre o assunto e já devolvo a palavra para os meus pares aqui. Eu só quis dizer o seguinte, é que o Maicon era tão grande no vestiário que é jogador que tu não consegue botar do lado, tu precisas tirar do vestiário. Me parece que foi essa a leitura e é essa a minha interpretação. Mas eu já tive até uma discussão com o pessoal essa semana, às vezes a questão, a liderança, claro que ele... Uma situação, ele mesmo já tinha definido que encerraria o seu curso no Grêmio no final do ano em função de lesões, pessoa que já não tinha mais condições. Mas nesse momento, uma liderança de vestiário é tão ou mais importante que dentro de campo. E era a situação do Maicon. Mas Cadu, boa noite a todos, mas Cadu tem uma liderança que é fundamental, a liderança técnica também é importante, senão não respalda o jogador. Tu vê que até ele mesmo, ele sente que não tinha mais tanta liderança, tanta força, que ele toma uma atitude intempestiva no jogo contra o Corinthians, né? Porque ele via que ele não estava conseguindo mais desempenhar o seu futebol. E se ele foi demitido, ou ele pede demissão, ou é um acordo, no fim pouco importa.
me parece que os dois, ele já não servia mais para o Grêmio e o Grêmio não servia para ele. E até mesmo porque o estilo de jogo do Filipão é completamente diferente do que jogava o Michael. O estilo do jogo do Michael é um divisor de águas, talvez seja o último dos moicanos de um estilo de jogo que o Filipão está botando as cartas na mesa na disciplina e também no que ele quer para o time do Grêmio, já que ele é o contratado para os próximos anos. Então, e se a gente olhar para o aproveitamento do Grêmio dentro de campo depois do Filipão, ele não é ruim no Campeonato Brasileiro. O problema é o desempenho, contra quem que o Grêmio teve aproveitamento. Por isso que é importante agora também o divisor de águas desse período que parou e ver agora o que vem aí para o retorno e os jogos atrasados. O Grêmio precisa somar mais pontos e dentro de campo melhorar principalmente do meio para frente, com essas contratações, o próprio Borja. E é uma incógnita, ainda não dá para saber. Não adianta ter toda essa expectativa, criar todo esse cenário e dentro de campo não se confirmar. Marcelo, eu quero a tua opinião. Tu é um líder. E liderança, e tu conhece muito de liderança, né? Embora seja outro segmento da área judiciária. Mas cada um, né, no seu setor. Mas a importância de uma liderança e quando, daqui um pouco de cima para baixo, tu afasta essa liderança. Mas eu acho que foi bem feito. Assim, eu acho que o Michael, como o Rochel disse, nos últimos 2 anos, ele não completa partidas por lesões. Eu acho que a indignação, me parece, olhando de fora, ele estava indignado com ele mesmo também, sabe? Porque ele não conseguia desempenhar, ele não conseguia melhorar fisicamente. E aí quando melhorava um pouco, aí tinha lesão, ele não se firmou. Realmente, o Thiago Santos é um jogador diferente dele, mas muito seguro, muito firme, né? Então, eu acho que o Michael foi aos poucos se deteriorando e, queira ou não, a liderança ela é um pacote. Se tu não está tecnicamente bem, tu vai perdendo ela também no vestiário. E acho assim que, pelo que eu vejo, assim, o fato é que aquele dia vendo o jogo do Corinthians, a gente mostrava o banco ali, né? Jeromel, Kahneman, Diego Souza, Maicon, é um recado, tipo assim, ó, essa geração não dá mais. Isso. Fim de ciclo, né, doutor? É o fim de ciclo, assim, ó, imposto, né? Foi imposto, e acho que a liderança que eles tinham no vestiário já não era positiva. Ela aconteceu em relação ao Thiago Nunes, que eles acabaram enfrentando ele era muito mais frágil enquanto profissional e a diretoria não sustentou ele, e o Filipão acho que veio com esse recado de, olha, eu vou ter que mexer, e essa turma que foi muito importante, que teve liderança, que foi vitoriosa, não dá mais. E aí, quando a questão do líder também é a seguinte, eu tenho que saber que não dá mais, eu tenho que acolher e apoiar os que estão chegando, né? Porque se eu faço isso, eu fico. Que eu acho que não aconteceu. Se ele tivesse percebendo isso, acolhendo os novos, apoiando, incentivando, tô junto, mesmo nos meus 15 minutos, tô junto, ele ficaria. Mas acho que não, acho que ele se revoltou com ele, com tudo, chutou o balde, né? Fez um papelão naquele jogo ali, foi ridículo. E eu lembro... E aí, acho que aquele tipo de liderança ali, deixa eu fazer uma parte. Ela não serve mais. Deixa eu fazer uma parte. O Grêmio tomou o gol do Corinthians, eram 30 minutos do segundo tempo. 34. Teriam mais 15, e mais tem 5, 6 minutos. Tu tinha quase 20 minutos para buscar um empate que faria muita diferença no momento que o Grêmio vive, né? Aí tu perde um jogador de meio campo num jogo desses e toda a desestabilização que fez o gol e a atitude dele, por óbvio que... jogador que entrou para mudar o jogo, ele não começou o jogo, ele mal entra... E faz aquilo, então... E entrou bem, né? Eu acho até que ele entrou tecnicamente bem, ele tecnicamente é muito bom. Mas eu acho que a liderança dele se esgotou porque ele não soube perceber essa situação que ele tinha que apoiar os novos, estar junto, mas que ele já não era mais aquele jogador dentro de campo com a importância que ele teve no passado. O Michael fala sobre essa saída, como é que o grupo, como é que eles receberam a saída dele mesmo, do Michael. Olha, falar do Michael, o Alisson particularmente é um cara que é muito grato a ele, né? Desde 2018, quando eu cheguei, é um cara que sempre me abraçou, né? Sempre me ensinou muito aqui dentro, sempre me orientando, sempre me mostrando, né? Às vezes dentro de campo, alguns posicionamentos. Então, falar do Michael, só tenho que agradecer a ele também, assim como o grupo é muito grato a ele. É um cara que, se a torcida feliz sabe o que ele fez, merece total apoio, total presença mesmo dos torcedores, porque é um cara vitorioso, um cara que sempre honrou, né? Vestiu a camisa do Grêmio mesmo com muita vontade, muita determinação. É um cara que eu desejo de tudo de melhor na vida dele. E, infelizmente, né, acabou pegando todo mundo de surpresa. Eu até mesmo
ele tinha me mandado uma mensagem na parte da manhã, sim, e na parte da tarde acabou que saiu essa notícia, né? Então, um cara líder, um cara muito amigo, um cara muito brincalhão dentro do vestiário, quando sai assim, da forma como foi, a gente fica, né, bastante chateado, mas desejamos tudo de melhor na vida dele. É um cara que eu sou muito grato, assim também como o Grêmio é muito grato a ele, e que ele possa ser muito feliz, porque ele merece muito. Ficou bem claro, né? Isso aí foi uma decisão tomada pelo Grêmio. O Maicon teve que apenas aceitar. Ele foi bem claro. Conversou com ele de manhã. Não tinha nada disso. À tarde vem essa decisão. Sem dúvida. Tu está fazendo um acordo, tu está conversando. Olha, eu estou fazendo um acordo, vou encerrar, vou antecipar. Não, isso foi uma decisão do Grêmio. Então, e mais do que isso, né, Cadu? Como o Grêmio tem um contrato, terá que indenizar o jogador. Até por isso o Grêmio preferiu que ele não ficasse no vestiário. Essa é a questão, porque não foi uma economia financeira. O Grêmio vai pagar até dezembro, quando termina o contrato dele. Ou seja, o Grêmio preferiu que ele tirasse a liderança dele de dentro do vestiário. É uma decisão do departamento de futebol. Por isso que eu não sei que, mesmo tendo todos esses problemas, sabendo disso, mas eu não sei que consequências terá isso aí perante o grupo. E se sabe que existe problemas dentro do vestiário do Grêmio. Isso aí, né? Senão o Grêmio não estaria na situação. Não é por grupo. Não é por plantel, não é por time que o Grêmio está nessa situação. Sabe que, porque são por razões internas. Viu, Cadu? Às vezes também tu dá um recado e os outros se enquadram, né? Porque se tu também... O futebol tem esse paternalismo fantástico, né? E os caras falam, acontece, e mesmo quando eles erram gravemente, não, tem que proteger, tem que acolher. Não, às vezes tu tem que dar um recado. Acho que o Grêmio deu recado. Ó, é o Marco, etc., é o capitão. Se fizeram com o Maicon, imagina que vão fazer contigo. Todo mundo bota as barbas de molho, vamos se enquadrar, dá tempo de se enquadrar e vamos lá. Eu acredito bastante nisso também. Tem até um episódio, é interessante isso, porque o Maicon já teve outros momentos, não só nessa fase do Filipão, discutindo com o próprio Renato, assim, uma coisa meio... Sabe, às vezes tem que ter um certo respeito com o treinador na frente. Claro que pode discutir, mas já teve discussão. O Matheus Henrique também teve um episódio com o Thiago Nunes, pegou muito mal aquilo. Quando chega a proposta para o Matheus Henrique, o Grêmio não pensa duas vezes. Olha, vamos fazer do limão uma limonada, vamos tirar um cara que está aqui irritado, não está sendo disciplinado e está perdendo a cabeça. Muita gente comparando com o Wanderson, não. O Wanderson eu vejo diferente, ele não está brigando com o Filipão, ele está brigando com ele mesmo, com a situação do Grêmio. O Wanderson está irritado com o que está acontecendo. Ele não está bravo com o Filipão porque foi substituído ou porque ele não está jogando bem, empurrando os jogadores, né? É diferente. Então esse é da base, ele fica. Pode ser, até existe especulação, né, Cadu, de que o Wanderson saia por um tempo nessa disciplina do Filipão, que também está um pouco esquentado, e o Rafinha, como é um cara mais equilibrado, se mantenha no time e vá o Guilherme Guedes para a lateral esquerda. O que eu acho um prejuízo técnico para o Grêmio. Sem dúvida. Porque o Grêmio parece que encontrou mesmo as laterais. O Guilherme Guedes lá na frente até pode entrar no time, no lugar do Rafinha, porque a lateral direita, o Wanderson provou que é dele, tecnicamente é dele, né? A disciplina é outra história. Eu não vejo como o Wanderson hoje, que já rotula entre os... Até porque não existe lateral direito no futebol. A seleção convocou o Daniel Alves com 38. Né? Então é lógico, difícil. É lógico que não tem lateral direito. Eu não vejo como não aproveitar um jogador com esse potencial e com a saída de bola de trás. Mas o que eu digo que é mais importante é que o Grêmio ele precisa... Ele cometeu um erro que ele reconheceu agora. Ou seja, o fim do ciclo, com a saída definitiva do Maicon, é um marco divisor. Realmente o ciclo terminou. E os problemas que tu traz aqui, cara, são problemas que teriam que ser enfrentados em janeiro, início de temporada, com um gauchão, aí perde um jogo para um clube do interior, tá? Esse aqui não deu a resposta, tu vai arrumando. Mas não em meio a uma competição do tamanho que nós estávamos que era Sul-Americana, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Então o Grêmio hoje, oficialmente, terminou o ciclo, reconheço que terminou o ciclo, a direção reconhece tardiamente. Por isso essas consequências que vocês nos trazem. O Grêmio, olha, o Maicon também ele fala sobre essa concentração antecipada. Vamos ver o que ele falou em relação a isso. Olha, então é mais por conta da adaptação, né? Acaba que envolve muitas coisas, né? Como você citou, nós estamos acostumados aí a jogar 4 horas ou à noite mesmo, mas é um jogo às 11 horas onde a gente tem que
estar bem preparado também em questão da alimentação, porque a gente sabe que você tem que se alimentar bem por ser um jogo muito cedo ali, então acaba que o sono também influencia, né? Você tem que acordar bem mais cedo do que de costume, então acho que é mais essa questão de nós nos adaptarmos ali para que a gente possa estar bem preparado para o jogo. Só corrigindo, eu falei Maicon, né? A gente fala sobre o Alisson que falou, né, sobre essa concentração antecipada. A informação que se tem é que o Filipão queria concentrar a partir de hoje. Aí passaram para quarta. Aí o grupo, não, quinta-feira. E aí então ficou definida para quinta-feira. Porque o jogador não gosta de concentrar, né? Tem técnicos hoje que, inclusive, nem concentram mais. Tá? Ou a concentração é um dia anterior ao jogo, tinha um técnico, quem me ajuda, quem é que concentrava? O Abel, não é que estava concentrando? O Abel liberava mais. O Abel liberava o jogador para chegar no dia. Sim. Se apresentar no dia do jogo, confiança dos jogadores. Tá? Aí ficou, se é confirmada essa informação, que era para ser na terça, passou para quarta e chegou na quinta, porque os jogadores estão mandando, né, Ruxo? Sim, mas eu quero dizer, eu acho que foi uma evolução. Eu sou do tempo que se concentrava, nós somos do tempo, né, Cadu, que se concentrava 3 dias antes, se ficava lá. Eu acho desnecessário. O nível de profissionalismo e exigência que se tem hoje dos jogadores, tá? Tu podes concentrar, até porque eles também têm família. A gente tem a mania de achar que o jogador, por ser profissional, que ele não tem a sua esposa, que ele não tem a sua namorada. E só olha para o mau exemplo. Então, tu tens que fechar o grupo tem que se patrulhar, mas me parece que essa concentração antecipada do Grêmio agora é muito mais para dizer para o grupo, como é a palavra recado, né? Mas que não vá se normatizar isso, porque eu não acho que tu ficar dormindo, eu ficar dormindo contigo ao invés de dormir com a minha esposa, seja melhor, respeitosamente. Mas é um tempo hábil. Agora a tua esposa vai ficar brava, mas recado é recado. Eu não sei os recados aqui. Eu não vou ser Eu não vou ser Dona Elis, não deixa ali, eu fico com medo quando o Cadu vai ler os recados. O J. Fetterman, que está lá no Rio de Janeiro nos assistindo, né? Por isso que eu digo, a RDC vai para o mundo através das plataformas digitais. Aí ele se... Chegando para assistir o melhor programa esportivo das noites, segunda a sexta-feira, aqui no Rio de Janeiro, pela internet, RDC TV ao vivo, comando do amigo Cadu e seus convidados. Hoje a presença, e aí é que vem o recado, do rei da mulherada, Ayrton Russo. Ao vivo. Que barbaridade. Isso é pra derrubar o cara. Ele foi, hoje Isso é pra derrubar o cara ao vivo. Um abraço, Jorge. Um abraço, querido. Sacanagem. E amigo de 30 anos. Mas eu sigo a linha. 30 anos. Eu sigo a linha do Pedro Ernesto. Essa fama é boa. Pior é a outra fama. É verdade. Também é verdade, Cadu. Também é verdade. O Pedro Ernesto diz, essa fama de rico é bom. É verdade. Então vamos lá. Tudo depende do ponto de vista também. Tá certo. O Luiz Veiga. Não, mas 5 anos que o Ruxo encerrou a sua carreira, né? 5 anos, fora do mercado. A Dani está aqui nos assistindo, está junto aqui no estúdio. Conferindo, coleira de perto. Olha aqui, ó, o Luiz Veiga. Na minha humilde opinião, o Grêmio tem que virar a página com relação ao Maicon, com relação aos que ficaram, tem que enquadrar na filosofia do Filipão. Vida que segue, não tem dúvida. Mas é que eu digo sempre, os ídolos não pode esquecer nunca. Ele foi um ídolo. Ele deu os títulos que deu ao Grêmio. Olha quem tá... Cadu, eu coloquei até no meu canal do YouTube, o Maicon é um potencial futuro técnico do Grêmio. Não tenha dúvida, ele provavelmente, tudo indica. Daqui a alguns anos, se ele quiser, ele precisa fazer só a habilitação, que hoje em dia tem que ter a habilitação, porque o resto ele tem tudo. Encosta num auxiliar técnico, faz um tempo de trabalho, em seguida vira técnico e um baita do técnico. A imagem final foi muito ruim para quem quer ser treinador, né? Exatamente. Que o treinador não é o cara que mas o Renato, não é o incendiário. Mas olha o que tem de vídeo do Renato, que o Renato já fez na vida como jogador. Eu particularmente, eu era repórter naquela época da RBS, era setorista e acompanhava o que era o Renato à noite. É que certamente o Michael vai jogar em outro clube ainda e não vai ficar essa imagem. Hoje se fala, hoje pode falar, mas aquele Grêmio campeão era toda na noite, mas eles chegavam para jogar no dia. Baidec, De Leon, Renato. Eu quero dizer que o Cadu era solteiro naquela época, quando ele diz acompanhava mesmo. Acompanhava mesmo. Mas não tinha nem encontrava noite, mas não tinha nem. Os caras chegavam e arrebentavam em campo. A noite é de menos. Às vezes eu falo até da coisa do Renato agredindo o jornalista. Aquela vez ele deu um chute num cara num treino.
brigava com a torcida no pátio do Estádio Olímpico. Esse lado aí que era pesado. Né? Olha só aqui, ó. Serginho Vasco não está aqui, ele está sempre nos acompanhando. Olha o recado dele. O Rucho é o Maicon. Teve um passado glorioso. Agora, aposentado. Mas que barbaridade. Serginho, é verdade. Olha aqui na nossa audiência também, está mandando um recado, Mário Sérgio Martins, conselheiro internacional, ex-vice-presidente do clube, presidente do Conselho Deliberativo, né? O Mário Sérgio Martins está mandando um abraço aqui na audiência. Vamos dar uma olhada, eu gosto de botar todos os dias a sequência dos jogos do Grêmio para ver a importância desse jogo com o Ceará, né? O presidente Romildo declarou, foi claro, este é um jogo que tem que ser encarado como uma decisão de mundial. Tá aí, ó. É esse Ceará domingo às 11 horas da manhã. Olha o que vem na sequência. Esse jogo aqui, ó, na quarta-feira, 15/9, é pela Libertadores. O Marcos Herman... Copa do Brasil. Pela Copa do Brasil. Né? O Marcos Herman já disse, né? Esse jogo, como que ele diz? O Grêmio é evidente, está fora disso, o Grêmio periga até, né? E com uma equipe alternativa. Agora, perder esse jogo aqui também tem consequências no outro. Porque é o próximo jogo, aí no domingo é jogo pelo Campeonato Brasileiro com o Flamengo no Rio de Janeiro. E depois, fora também com o Atlético Paranaense. Então a importância desse jogo... O primeiro é fundamental, né? Esse do Ceará é fundamental, porque ele ganhando, ele tem 16 pontos, vai a 19. Tem a classificação, cara. O América... Tá aqui, Cacô, tem a classificação. Tem aí? Vamos botar a classificação pra gente ver. Tá aqui a classificação, olha aqui, ó. Perfeito. O Grêmio, né? Claro, tem 2 jogos a menos, né? Em relação aos demais, olha, o Grêmio caiu para a 19ª posição, né, em função da vitória do Bahia diante do Fortaleza e a vitória do Cuiabá. Veja só, o Cuiabá passou para a primeira página, passou o Internacional, foi 24 pontos ganhos. Né? Impressionante. O Bahia está com 20, ou seja, são 5 pontos de diferença. 5 pontos o Grêmio vai precisar, no mínimo, 3 rodadas, precisar vencer e torcer para que esses aqui percam, para sair da zona de rebaixamento. Então, a importância desse jogo. Deixa eu dar uns plus sobre a tua informação. Primeiro, o Flamengo anuncia a equipe não titular para o jogo da volta, já que construiu uma vitória muito significativa. Também, né? Também anuncia que haverá público, o que é ruim para o Grêmio, porque os jogadores não vão tirar o pé. Mas o jogo importante, tu captaste bem, é exatamente o jogo do domingo, com o Flamengo, que aí passa a ser do brasileiro, né? Eu acho que tem todo o retorno, né? O Grêmio tem 2 jogos a menos, mas são jogos difíceis, é Flamengo e Atlético Mineiro, casualmente os dois melhores equipes da competição, né? Mas não é nesses jogos que o Grêmio vai sair do buraco. O Grêmio vai sair do jogo contra o Ceará. Tu tens que ganhar, é Copa do Mundo, sim, ganha do Ceará e começa a especular esses pontinhos que tu perdeu para o Corinthians no último minuto aí, eles fazem falta, então tu especula um empate com o Flamengo, que eu não vejo nada de excepcional, porque o Flamengo está nas outras 2 competições, os jogadores também, a gente sabe como é que é, tiram um pouco o pé. E o Renato prioriza muito as Copas. Os jogadores tiram um pouco o pé, então o jogo é com o Ceará. Faz o jogo do Ceará, então tu estará a 2 pontos do Bahia e com um jogo a menos, o que começa a te dar perspectiva, faltando 18 jogos. Mas esse jogo com o Ceará, tu vem com o Thiago Nunes, esse técnico do Grêmio, vem com sangue nos olhos, vem com time fechado. Pode vir para empatar, esse Ceará, eu até digo, não sei por que trocou o técnico, ele está na 7ª posição, a gente viu ali, ó, na 7ª, 8ª posição. Tiraram o Ceará Pinheiro. Tem uma coisa... Ou seja, é um time que está numa posição aí... O Grêmio perdeu 9 partidas, o Ceará perdeu 4. Tu vê, o Internacional perdeu 5, o Ceará perdeu menos do que o Inter. Respeitosamente, eu vou dizer o que os dirigentes do Grêmio não podem dizer, tá? Se tu não ganhar do Ceará, tu não vai querer ganhar do Flamengo no Rio e do Atlético Mineiro no Mineirão. Claro que pode acontecer, mas tu não vai esperar. Não, futebol pode tudo. Mas eu estou dizendo que eu tenho que trabalhar com a hipótese de que eu tenho obrigação de ganhar do Ceará para iniciar todo um processo de recuperação. Mas por que o Grêmio está nessa situação? Porque ele não foi melhor do que alguns clubes que estão acima dele. Ele não foi melhor que o Sport mesmo, não foi melhor que o América, ele só é melhor que a Chapecoense. Então agora no retorno basta ele ser melhor que outros 3. A Chapecoense vai ficar para trás. Não tem como a Chapecoense superar o Grêmio. Não, agora quem são os 3, né, cara? Então, quem falaram, o Grêmio tem que ser melhor do que 4. Não, é melhor do que 3 só. E olha quem são os 3 respeitosamente novamente, né? É o Sport,
né? O Bahia e tem... O América Mineiro. Aí depois tem o São Paulo que tu vê alguma perspectiva esse vai se arrumar. Esse vai se arrumar. Só se cair, né? Esse se arruma. É por isso que o Grêmio está tratando esse jogo, eu e o presidente Romildo, e ele foi, em outra declaração, ele foi categórico, tipo, olha, o campeonato do Grêmio agora começa no segundo turno. E tem que ser, né? Porque se o Grêmio repetiu, o Grêmio fez 16 pontos no primeiro turno. Se repetir, vai a 32. Tem os 2 jogos a menos, vamos botar aí metade, são 6 pontos, vamos botar 16, 19. Não é pontuação para te sair de zona de rebaixamento. É o que me preocupa, Cadu, ser repetitivo, é o desempenho. Então o Grêmio vai ter que fazer o Filipão agora, tem um bom aproveitamento para não cair. Agora, no retorno, o Grêmio vai ter que fazer campanha de Libertadores. O Grêmio vai ter que fazer campanha de Libertadores. Não precisa tanto, Cadu. Não, precisa sim. Manter o aproveitamento do Filipão. Se ele conseguir. O problema é que vão ter outros adversários. Flamengo, o Corinthians, que é 6º colocado, o próprio Internacional, o Atlético Mineiro, o Fortaleza, o Palmeiras. O Caco, relembrando. Algum desses tu tem que um dia beliscar. Porque o tamanho do Grêmio, um dia tu vai ter que ganhar. Ou do Palmeiras, ou do Flamengo, ou no Grenal. Tu vai ter que ganhar de um deles em casa. Relembrando em favor do Grêmio, o Grêmio estreou perdendo pro Ceará fora de casa, né? E o Grêmio teve seus 11 jogadores... Ceará com reservas, né? Com os reservas, menosprezando. O Grêmio teve 11 jogadores que tiveram Covid, e o Covid não é só o fato dos 7, 10 dias que ele fica afastado, é que o Covid é uma condição física, tu perde a condição física, aí tu demora mais 10, 15 dias para jogar. Naquele ritmo de jogar quarta e domingo, porque tinha as outras competições, a equipe se desarrumou. Então, tudo está arrumado agora. Voltaram as lesões, preparo físico arrumou, preparação agora de 10 dias sem treinar. O Grêmio tem tudo para fazer um segundo turno. Olha aqui, por isso que eu gosto sempre que o nosso telespectador, o nosso internauta, faça o programa conosco, né? E o Daniel Nunes está até passando essa informação. Olha, Grêmio e Flamengo, é verdade, puxa. Grêmio e Flamengo fizeram um acordo para não ter público nos 2 jogos. Não, a notícia é de agora, Cadu. Mas sobre esse acordo... Que a notícia, eu vi antes de assistir, é que o Maracanã vai ser liberado do público e eles queriam fazer nos jogos do Flamengo a partir do dia 15. Até eu estava conversando com meu filho, que está aqui no estúdio, o Matheus. Tá com a audiência também junto aqui conosco. Audiência qualificada? Audiência qualificada. É craque que nem o pai? Não, bem melhor. Bem melhor. O fruto nunca cai longe. Não cai. Bem melhor. Mas o que acontece? Tem esse pacto, né? Eles estão noticiando isso, que a partir do dia 15, que é uma data deles lá. Mas como já houve o jogo do primeiro turno aqui sem público, certamente não poderá ter público. Como o governador liberou aqui também, né? Mas existe um acordo, em termos de campeonato brasileiro, eu acho que serve também para o Brasil. Existe um acordo de igualdade entre os clubes, que enquanto todos os estádios não liberaram, não terá jogo. Não tem cabimento. Como já houve o jogo em Porto Alegre sem público, não poderia ter público lá mesmo que... Cadu, eu tenho muito respeito por vocês, pelas considerações de vocês, mas o Flamengo já quebrou esse pacto, já levou o jogo. Os clubes respeitosos, os clubes brasileiros assinaram que só voltariam todo e o Flamengo pegou e levou o jogo dele pro Nordeste, jogou. Então tá, eu tô entendendo a informação jornalística. Agora eu vou esperar. Aí vem uma posição da CBF, aí não é a questão do Flamengo, aí vira uma várzea, né? Aí, vou botar público. Tá, mas quem é que vai esperar a coerência da CBF? Não. O presidente era do Flamengo. Foi afastado. Foi afastado, confirmado. Mais um ano, afastaram um ano. Tinha um dirigente do Flamengo na CBF. Tem jogos hoje, hein? Tem rodada hoje. Vamos dar uma olhada. Um dos gaúchos está jogando hoje, joga hoje, né? Que é vamos botar a rodada de hoje aqui na tela para a gente ver. É importante essa rodada aqui, ó. O Juventude, né? O Juventude que pega o Corinthians e esse jogo aqui, o Fluminense, também é importante para a dupla Grenal. O Fluminense vencendo a Chapecoense, e a projeção passa inclusive o Internacional. O Fluminense se distancia mais do Grêmio ainda e passa o Internacional na tabela. E o Juventude também, que eu digo, guardando as devidas proporções, o time de gaúcho melhor campanha no Campeonato Brasileiro é o Juventude. Né? E o Marquinhos Santos, que é o técnico do Juventude, ele fala sobre esse jogo daqui um pouquinho, né, contra o Corinthians. Um jogo difícil tanto, né? Porém, com característica diferente. A equipe do Corinthians é uma equipe que roda menos no campo do que o Fluminense, principalmente seus meios campos, o seu meio campo, mas em especial é um jogo muito posicional, semelhante àquilo que foi aplicado pelo Miguel Ángel no Inter. É um jogo muito posicional ofensivamente, dando mais profundidade
do que era o jogo do Inter, mas com muita verticalidade. Mas um time difícil de ser marcado, um time que encaixou, o Silvinho conseguiu encaixar a equipe e vem fazendo um excelente trabalho, no meu ponto de vista, do início da competição. E não à toa está aí na primeira página, nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. A importância desse jogo, os dois estão com 22 pontos. A vitória de um ou de outro vai a 25 e entram em zona de pré-Libertadores. Entram em zona de pré-Libertadores. Olha só a campanha do Juventude pode, vencendo esse jogo, com os critérios, chegar na 7ª colocação, uma abaixo só do Corinthians. Não, e hoje, provavelmente, jogo difícil, hein? Né? Muito difícil. A gente pode ter G4, G6 e G7. O Corinthians, me parece, pelas contratações se encaixar e pelo que fez desde... O Corinthians vem se arrumando em camadas. Primeiro ele arrumou a defesa. Depois ele coloca o Juliano, o Renato Augusto está entrando, está confirmado hoje aqui. E agora vai arrumar o ataque. Já estreia hoje o Roger Guedes. Tem o Jô, tem o Gustavo Mosquito, que é muito bom jogador também. Né? O meio-campo é equilibrado, a zaga é excelente, eu acho excelente a zaga. E o William, né? E o William não estreia hoje. Não está, mas eu tô dizendo, mas é um e ainda vai ter o William, eu ia chegar lá, ainda vai ter o William. Mas mesmo hoje aqui, ó, tem Juliano, Renato Augusto, o Roger Guedes, o Mosquito é muito bom jogador, o Jô tá lá na frente como jogador experiente, e a defesa é muito boa, tem o Cássio, o Fagner e o Fábio Santos, os laterais experientes. O João Vitor é muito bom zagueiro, ao lado do experiente Gil. É um time muito equilibrado. Esse time já é bom, esse time já é bom no papel e bom para ele é o candidato número 1 para mim, depois dos grandes, para ser do G4. Tem tudo para crescer. Cadu, deixa eu botar só a sequência dos jogos do Juventude também, que é outro gaúcho, não eu reclamo. O pessoal da Serra aí me cobra muito. Eu tenho a escalação do Juventude aqui. Só fala em Grêmio Internacional, tá aí, ó, o Corinthians hoje, depois jogo com o Cuiabá no sábado, né? Depois o Atlético Paranaense e depois o Santos, né? Aí jogo em casa com o Cuiabá e jogo com o Santos. Esses dois jogos, terça e no próximo sábado, são jogos fora, né? Então é porque provavelmente a gente vai ter, olha aqui, ó, os 4 que vão direto para a Libertadores, a pré-Libertadores, certamente, né, um dos times que estão lá em cima vai ser campeão, um brasileiro campeão da Libertadores e um campeão de Copa do Brasil. Vai abrir mais vaga. E vai abrir mais uma vaga por a possibilidade da Sul-Americana ou o Bragantino ser campeão também. O Bragantino e o Atlético Paranaense. Se abrir mais uma vaga ainda. O G4, por exemplo, pode ser G6 daqui a G7. pouco. G7. E aí a pré-Libertadores vira G8, G9. Vira G8, G9. Fica tranquilo, daqui a pouco até um Juventude da vida que não esperava entra numa Libertadores. Cadu, esse momento do Grêmio tem feito com que a audiência tricolor esteja intensa, né? O movimento Grêmio Independente assistindo em peso o teu programa aqui, Cadu, transmitindo um abraço através do seu presidente. Um abraço, pessoal do Grêmio Independente. O Daniel Caselani e a turma toda lá estão prestigiando nosso uma audiência que não é só em quantidade, mas em qualidade também. Olha aqui, ó, o Serginho Vargas voltou. Ó, dia 15, com o público ou não importa. Já está definido. E o Grêmio deverá ir com os reservas. Tem que ir com reserva, claro. É só para cumprir tabela. Tem que poupar todo mundo. Jogo. O Juventude também está escalado e o Wagner está jogando. Eu gosto muito de um jogador que tem ido muito bem no Juventude. Excelente jogador, o Paulinho Boia. Muito bom jogador. Bom jogador. É um atacante lá de campo, né? Rápido. Muito bom jogador. Tem sido o cara, assim, do Juventude nos últimos jogos. Engraçado, olha, eu não sei mais o que eu faço com o Campeonato Gaúcho e que o meu querido presidente Luciano Oxman não esteja me ouvindo, que vai ficar bravo comigo. Ele vê, ele assiste, ele vê. Não, ele assiste. Ele e o Mauro Rocha, que é seu braço direito, aquela dupla imbatível, que está de parabéns, já dei parabéns para eles aqui no programa ao vivo. Mas olha como o futebol gaúcho tem nos deixado tonto, né? O Grêmio é campeão gaúcho, e o Juventude beirou ali a zona de rebaixamento, uma grande parte do campeonato. Agora o Grêmio está nessa situação e o Juventude com a melhor campanha do brasileiro. Situação boa e excelente, você tem onde levar o seu carro para a revisão. Na Casa Pneus, 60 anos de qualidade, lá que é o local certo para você fazer a revisão do seu carro. Os pneus estão ficando careca, desgastados. Então aproveite a promoção permanente que você tem lá, que é o Feirão de Pneus, Avenida Ceará, 1055. Outros também, serviço de geometria, balanceamento, suspensão, troca de óleos, freios, tudo isso você tem lá na Casa dos Pneus. Avenida Ceará 1055, mas nesse momento, segurança, tranquilidade, ganha tempo, agende a sua ida até a Casa dos Pneus. O telefone está na tela, 51, código de área 33424245. Nossos dois toques também para a Sanar Farmácias, que é um novo jeito de cuidar. Na Sanar Farmácias, permanecem as promoções que você tem, tanto na área de perfumaria quanto na área de medicação. Então, para você conferir
as ofertas da Sanar, vá até uma Sanar mais perto de você ou confira no site que está aí na tela para você, sanarfarmácias.com.br. Nossos 2 toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, da assistência financeira e previdência, que é o patrocinador oficial, pilar do São José, né? São José com a vitória no final de semana, goleada durante o Mirassol. Olha, se afastou legal aí da zona de rebaixamento, vivendo uma outra situação, quem sabe aí, de repente, a continuidade dos jogos aí, né? Possa tentar beliscar uma classificação, o que já está garantido para o Ipiranga, que é o outro gaúcho no grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro. E o Brasil de Pelotas continua, empatou hoje com Confiança em Pelotas, que foi o Lanterna, não conseguiu vencer o Lanterna, foi o vice-Lanterna contra o Lanterna, com situação cada vez mais complicada do Brasil de Pelotas aí. Duro porque estava ganhando, né? Ele sofreu um empate no final. Não, pênalti, só foi de um pênalti, não, foi de um pênalti. Mas, e aí fez uma boa partida, né? Teve 2 gols anulados, mas anulados de maneira correta. Vamos para um rápido intervalo, mensagem dos nossos patrocinadores, voltamos em seguida, acompanhem aí e a gente volta em seguida para falar do Internacional. CPL atua há mais de 15 anos no estado do Rio Grande do Sul, aumenta a captação de clientes e faturamentos através do convênio liberal, empresarial e social VIP, faz convênio com profissionais liberais diversos, entidades privadas e públicas, convênio gratuito, sem mensalidades. Se você quer fazer parte desse grupo CPL, ligue 51 30 94 7549 ou acesse www.grupocpl.com.br. Kia Sportage, design, esportividade, desempenho, economia, conforto, segurança, conectividade, espaço interno num teto solar panorâmico. Tudo isso você encontra na Kia Sportage. Kia Sun Motors, Avenida Ceará 370 e Avenida Ipiranga 8127. Estar seguro é o primeiro passo para sentir-se bem. É por isso que há mais de 100 anos, o GBUX trabalha para proteger você e a sua família. Estamos sempre prontos para cuidar do futuro de quem você ama, em qualquer lugar do Brasil. Aproveite a segurança dos planos Vida GBUX, as vantagens da rede de convênios e viva com mais tranquilidade, sabendo que para tudo ficar bem, existe o GBUX, a proteção certa para a sua família. Boa notícia para aposentados ou pensionistas do INSS ou servidores públicos. No Banrisul, o crédito consignado é bem diferenciado, com taxas reduzidas, prazos flexíveis e portabilidade com condições especiais. Aqui você tem uma baita margem de até 35% e contrata rápido pelo Banrisul Digital, Home Banking ou agência. O crédito é imediato e o débito em folha. Entendeu, né? Crédito consignado é do Banrisul.
Stinger, o esportivo da marca Kia, de 0 a 100 em 3,9 segundos. Motor V6 biturbo 370 CVs. Conforto para 5 passageiros com porta-mala. Este carro só encontra na Kia Sun Motors, Avenida Ceará 370, Avenida Ipiranga 8127. Stinger, Kia Sun Motors. Estamos de volta com nossos dois toques, hoje com Marcelo Dornelles, Caco da Mota e Ayrton Rusch, que você nos acompanha nos canais 24.500 e 24 da Claro Net, para as principais cidades do Grande Sul, para o mundo, e ao vivo em todas as plataformas digitais, só você digitar RDC TV Digital e assiste qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. Nossos dois toques para a Baidolb, lá você tem tudo na linha automotiva que você possa precisar e você possa imaginar. O pessoal do interior tem o site, né? www.baidolb.com.br. Pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, 2 endereços. Benjamin Costa 1315, esquina com a São Pedro, e o da Avenida Ipiranga 5.800. Esse momento também, segurança, tranquilidade, né? Agende sua ida até uma das lojas da Baidolb. Para deixar o seu carro, que é um brilho, que é um espelho total, na lavagem 5 estrelas. O próprio nome já diz, 5 estrelas. Né? Você deixa o seu carro lá, vai buscar depois, ou espera aquele atendimento VIP, toda a equipe lá do pessoal da lavagem 5 estrelas. E é diário, né? Se você não tem tempo durante a semana, pode ser sábado, domingo, feriado, como você quiser. São mais de 40 anos a lavagem 5 estrelas. O endereço está aí. Fica em Porto Alegre, aqui na Avenida Nilópolis. Olha, uma das casas mais famosas, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. É o Gruta Azul Club, uma casa que Porto Alegre tem de melhor na noite. Olha, um ambiente com requinte, luxo e prazer, restaurante internacional. O melhor da noite passa pelo Gruta Azul Club. Noites inesquecíveis que você tem aí à sua disposição. Está aí o endereço, o telefone. Essa aqui é uma casa conhecida no mundo inteiro, não só no Brasil. Bom, o Internacional também, semana aí de treinamentos. O Diego Aguirre recebendo seus novos reforços, os garotos aí, o que chegaram aí da Europa. Também o reforço do Enzo Saraiva, que deve voltar, será o titular no próximo jogo da segunda-feira. O Internacional também e o Aguirre tentando ajustar, porque o Internacional mostrou o esquema montado por ele, com 2 volantes, bola cruzada, cruzamento na área, contra os times que dão espaço. Foi contra o Flamengo, contra o Fluminense. Contra time que exigiram um Inter mais adiantado, um time que joga mais fechado, tirando os espaços, que foi com o Santos também, um empate na Vila, um resultado normal. Mas foi o Atlético Goianiense e o Cuiabá, né? Sim. Foram jogos que o Inter teve dificuldade, na medida que teria que propor o jogo, e aí, né, ele montou aquele esquema semelhante ao do Abel, ou seja, um time que espera, um time mais reativo, para sair no contra-ataque, e aí acabou acontecendo isso com o Flamengo, fez 4 no Flamengo, fez 4 no Fluminense. Então, é exatamente que isso ali vai ter que buscar, né, Marcelo? Uma alternativa para jogar com times que jogam mais fechados, que não dão tanto espaço. Eu acho que esses 2 jogos foram bastante excepcionais, né? Especialmente o do Flamengo, é um jogo que dificilmente vai se repetir, uma vitória. Nunca tinha acontecido, né? Uns 4-0 no Flamengo, no Maracanã. O jogo do Fluminense já foi um jogo mais tenso, porque ele chegou a estar 2-2, e aí no finalzinho o Inter fez mais 2 gols. Né? O Santos sempre é um jogo difícil na Vila, sempre foi, historicamente foi. Acho que o problema foi o Atlético Goianiense, porque não só pelo resultado, o time jogou muito mal, não produziu nada, não criou nada, ficou omisso. Então, a questão é saber se agora, a partir desse período de treinamentos, que não houve jogos, o que vai acontecer em relação ao esporte. Se voltar o mesmo sistema, o mesmo ímpeto de jogo anterior, o Inter ganha com tranquilidade, até porque o esporte até dá uma forcinha pro Grêmio ali. Estamos aceitando, Cadu. Nós estamos num momento que estamos aceitando tudo, nós não brigamos com ninguém. Como tu disseste, é um time que o esporte não vai jogar aberto, mesmo jogando em casa.
Se criar as dificuldades que o Atlético Goianiense criou e o Inter não conseguir esse superar... Sport empatou agora no domingo com o Atlético Paranaense na Baixada. Pois é, na Baixada, Na Baixada. Então, não tem jogo fácil. E teve chance de gols, hein? Não tem jogo fácil, né? Tem que as oportunidades aqui aparecerem, tem que fazer. Só que eu acho que o jogo do Atlético Goianiense foi muito ruim, foi um jogo ruim, não teve oportunidade. Olha, quando terminou o primeiro tempo, nós chegamos a comentar assim, olha, não vai ter os melhores momentos no intervalo, porque não vai ter. Não teve. Foi um jogo sem melhores momentos. Foi um jogo muito ruim. O Inter caiu demais. Agora, talvez com esse período de treinamento, de mobilização. E agora essa questão de mudança, né? Essas 5 substituições, dá um leque para o treinador que ele pode mudar o jogo, praticamente todo o sistema de jogo, né? Então, e eles têm feito, acho que tem que usar, até para não desgastar demais, mas tu consegue, mudando 5 de 10 na linha, tu muda completamente o estilo de jogo. Então, eu acho que clubes profissionais, com os salários que esses treinadores ganham, eles têm que ter opções, né? Ele não pode ficar amarradinho no meu esquema. Não, teu esquema é coisa nenhuma. Tu tem que ter capacidade de mudar o esquema durante o jogo e conforme o adversário. Né? Então, eu acho que tu tem todas as condições com 5 alterações de fazer isso. Olha só o que o Gustavo também. O Gugu é craque, é bom de bola, hein? O Gustavo Assunção? É craque também. Ao que ele disse assim, quero um empate contra o Sport. Quero um empate. O Serginho quer entregar, entrega. Depois vão pagar lá na frente. Hoje ele estava aqui, Esse jogo do Atlético Goianiense, o que dá para notar, assim, o Heitor não está indo bem na lateral direita e que bom que volta o Saravia para o Internacional. E a lateral esquerda, há muito tempo, demorou demais o Diego Aguirre para tirar o Moisés. Acredito que ele vai começar de novo com o Moisés. Ele está fazendo uma transição, mas o Paulo Vitor está bem melhor, tanto que foi ele que jogou no jogo contra o Flamengo. Foi outra alternativa de ataque do Internacional. Agora no meio de campo não tem o Dourado de novo, volta o Lindoso. Permanece o Johnny, mas tem o Edenilson voltando da seleção brasileira, até porque não desfalcou o Inter. E a dúvida é quem substitui o Tyson, um jogador muito importante. Acredito que seja o Maurício. Acredito que seja o Maurício. Não terá também o Dourado suspenso pelo cartão amarelo. E pela faixa esquerda desse jogo, além do Moisés, o Patrick foi muito mal. Então o Inter quase não tinha jogada de lado e o meio ainda sem armação. O Yuri Alberto quase não viu a bola. Ele precisa enxergar a bola. Agora, a gente, né, que acompanha, todos acompanham, quando o Patrick tá mal, tem que substituir logo. Exatamente. Porque não adianta. Tu não fica esperando que ele vá melhorar, ele não melhora. Às vezes até tem que substituir no intervalo. Às vezes até tu tem assim, ou o Caio Vidal pelo flanco, ou esse menino Gustavo Maia agora pelo flanco, tu tem o próprio Bosquila, tu pode botar o Guerreiro junto com o Yuri Alberto, dá pra fazer várias coisas. O rapaz da seleção chilena. Mas ele tá suspenso nesse jogo. Suspenso também. Ele tá suspenso. Palácios. Ele tem entrado bem. Ele entra. Eu não tenho gostado, mas tem que entrar. Mas ele entra com mais mobilidade. Não é pra sair jogando. Ele entra com mais mobilidade. Quando entra com mais mobilidade, entra com mais ímpeto, quer mostrar, é jovem, né? Acho que quer mostrar. Vamos ver os jogos do Inter aí? Sequência dos jogos do Inter aí? Vamos botar na tela. Além desse jogo aí contra o Sport, que abre, né? Abre o retorno para o Internacional do Campeonato Brasileiro. O Inter desperdiçou aqueles pontos na abertura do Campeonato Brasileiro. O Inter vai melhor fora do que em casa. Venceu por 2-0 no Beira-Rio e cedeu o empate. Aí depois o Inter tem o Fortaleza, aquele que tomou 5. Daquela da goleada, Marcelo, 5-0 aquele. Depois pega... Olha, jogos que interessam ao Grêmio, hein? Jogos que interessam ao Grêmio. O Sport e depois o Bahia também, ó. Aí depois, em casa, e aí vem com o líder, o Atlético Mineiro. Aquela derrota pro Fortaleza ajudou o Inter, né? Porque senão o Ramires estava até hoje. Ia continuar. Então eles iam continuar esperando que desse certo o esquema posicional dele. Então acho que foi boa aquela. Mas não é tão complicado, ao contrário, né? Porque o Fortaleza em casa, acho que o Inter tem que fazer. Esse Fortaleza tomou 4 do Bahia no sábado. Ele é muito bom, esse time do Fortaleza. Do Bahia no sábado. Ele é muito equilibrado, muito bom o time. São clubes que estão gestão, né? Hoje o futebol é fundamental. E o técnico é muito bom, o Voivoda é muito bom. Muito bom o técnico. Os técnicos brasileiros tomaram conta. E a grande revelação do campeonato é o técnico do Fortaleza. Não, o técnico do Fortaleza. O técnico do Bahia é um estrangeiro também, um argentino. Quer dizer, os técnicos tomaram conta. Deixa eu fazer referência a mais algumas mensagens aqui. O Luiz Eduardo Belchior, boa noite a todos. Que fazem, meu Grêmio? Se correr o bicho pega e se ficar o bicho come. Deus no comando. Olha o Sérgio Goller.
lá de Capão da Canoa, está nos assistindo lá no litoral. Cadu, sou colorado. Dá gosto assistir esses convidados gremistas comentar sobre futebol. Parabéns. Quanto ao Alisson, confesso que quase fui às lágrimas com a declaração dele de ter que jogar 11 horas da manhã, 16 horas, etc. Alimentação, sono. Vou parar por aqui. Já estou soluçando e pensando seriamente um pouco no pouco salário que ele deve ganhar. Um abraço a todos, o Sérgio, lá de Capão da Canoa. Tá certo. Mas o futebol é outro mundo, o futebol é outra realidade. Não dá para comparar, né, com a vida fora do futebol. É que os caras sempre... mas pagam muito, ganham muito. Os jogadores não têm culpa, quem paga é o mercado. O mercado é que paga, né? Agora é interessante como os jogadores importantes estão voltando, né? Olha o caso do Corinthians aí. E o Renato Augusto, né, foi titular da Seleção Brasileira na última Copa, o William também foi titular, o próprio Juliano. E alguns vindos da Europa, porque o Renato Augusto veio da China ainda, né? Mas alguns vindo da Europa para cá. O Hulk, né? Eu acho que a pandemia mexeu com alguns jogadores para ficar mais próximo da família também. Eu, particularmente, sou contra esse troço de repatriar jogadores para o seu time. O caso do Tais, o caso do Douglas Costa. Primeiro que tu vai sempre comparar aquele momento, e tu não é mais o mesmo, aquele que tu fosse no passado. Né? São jogadores já milionários, final de carreira, né? Jogadores que não eram como tu saiu. Né? E tu vai sempre ter aquele comparativo. E aí qualquer coisa que o Douglas Costa está sendo criticado, o Tyson está menos ruim, agora eu vejo isso aí, Cadu, depende da situação. Eu discordo um pouco de ti, depende da situação. Mas tu tem um pouco de razão que na maioria das vezes dá errado, porque o cara sempre... Eu vou dar um exemplo internacional. Será que o Cristiano Ronaldo vai ser o mesmo Cristiano do Manchester United da outra vez do que agora? Se não dá um pouquinho certo, ele já vai ser cobrado. Ele vai ter que ganhar título, vai ter que ir bem na Champions League, tudo que é competição. A questão do Tyson, do Douglas Costa, o jornal de hoje publica aí os números dele, são muito ruins. Né? Muito ruins. Ele não marcou gols ainda, ele tá jogando mal. Essa coisa é boa vontade da gente dizer, o Douglas Costa tá jogando um pouquinho bem aí, Ruxo. O Douglas Costa até agora não aconteceu. Eu fiz uma Só para fazer um parênteses aqui falando e dar certo. Já voltamos pro Grêmio. Né? Se você está pensando aí em reformar sua casa, em dar manutenção, e aí o local certo é a Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. Lá você tem tudo em material de construção que você possa precisar, que você possa imaginar. Aquele atendimento VIP personalizado lá, toda a equipe do Gilberto, João Carlos, à sua disposição. Mas se der um problema de última hora aí no seu condomínio, na sua residência, na sua empresa, você tem teleentregas. Então aí, o endereço de maneira presencial, o teleentregas que você recebe aí com toda a segurança e toda a tranquilidade. O slogan da Lampião diz tudo, não ande em vão, vai direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. São mais de 40 anos no mercado, né? Ferragem Lampião, que é uma ferragem profissional. Nossos dois toques também para o nosso banco, o Banco do Rio Grande, aquele banco está sempre facilitando a sua vida, né? Com os produtos que ele oferece. Olha, você é aposentado ou pensionista do INSS, servidor municipal, estadual ou federal, agora tem 35%, vou repetir, hein? 35% de margem no crédito consignado Banrisul. Contrate já no aplicativo Banrisul Digital. Eu tenho o meu aqui, baixe, se você não tem, né? Baixe o seu aplicativo do Banrisul Digital para você contratar exatamente mais esse benefício aí que só o Banrisul lhe oferece. Bom, falando um pouquinho mais do Internacional, o Diego Aguirre, né? É o contrário do Grêmio, né? O Internacional não está tendo essa pressão que o Grêmio, ou seja, tu tem mais tranquilidade para trabalhar essas 2 semanas que não tiveram jogos. Né? Então a expectativa é que o Internacional possa vir melhor, Marcelo. Né? Não, com certeza. Acho que tirando esse jogo que nós comentamos do Atlético Goianiense, o time deu uma encorpada, deu uma estruturada, encontrou um padrão de jogo, né? Acho que aquela escalação que ele encontrou ali com o Tyson de segundo atacante e não de meia, né? Realmente com o Lindoso e o Dourado juntos funcionou. Então, claro, eu acho que a ausência do Dourado é significativa, acho que ele faz muita diferença, né? O Johnny não consegue acompanhar. Não consegue. Mas eu acho que ele encontrou um sistema, né? Eu acho que o Inter funcionou bem aqui. Então, eu acho que com o treinamento, com tranquilidade
parcial, porque a classificação não está boa, não. O Inter está em 11º, né? Mas eu acho que... Mas aí tu olha o horizonte dessas rodadas aí, com 2 vitórias em sequência, já entra na zona de... Uma vitória hoje do Fluminense ou do Juventude, ou até o Fluminense ou o Corinthians. O Corinthians já está... O Corinthians já está na frente. Você passa o Internacional, o Fluminense vencendo, passa o Internacional. Não, e o Corinthians... Internacional já caiu, está na 11ª, pode cair mais na tabela. E o Corinthians distancia, mas eu acho que também umas 2 vitórias, e é possível, né? É possível, é o Bahia, depois o próprio Fortaleza, dá para encorpar e entrar bem na classificação, já começar bem o segundo turno. Eu vejo assim, tem essa mudança da lateral esquerda, está caindo de maduro, que em algum momento o Moisés tem que sair do time. E a outra é se o Patrick não se afirmar, o Maurício vai entrando aos poucos, o Maurício é o primeiro candidato a ocupar aquele espaço ali, porque vai ter mais velocidade, junto com o Yuri Alberto. O Internacional precisa de velocidade. Quando tinha o Caio Vidal, na época do Abel, o Inter tinha muita velocidade. E isso era importante, o contra-ataque era uma arrancada rápida. E hoje a transição do Inter é muito demorada, é muito lenta. O Patrick é um jogador muito bom quando ele está bem fisicamente e ele faz a jogada individual. Isso ninguém tem no Inter. O drible que tem o Patrick ninguém tem. Agora, se ele não consegue driblar, ele tem que sair, tem que entrar outro. Aí é complicado. O Juventude vencendo hoje e o Fluminense, o Inter cai 2 posições na tabela, né? Então... tem que secar. Para mim, a grande dificuldade do Internacional é um jogador que o Internacional trouxe e não está dando a resposta. É um jogador que é, inclusive, um jogador de seleção do lado do campo, né? E ele não vem dando o Palácios, que é um jogador, insisto, de seleção e que se imaginava que talvez ele fosse mais pelo lado de campo. O Internacional contratou ele como um jogador de lado, mas é um jogador de meio que está jogando. Ele faz do meio para frente quase todas as funções. Até do nosso querido amigo, né, o Ângelo Garbasti, hoje iniciou um novo ano judaico, né? 5.782, Shana Tová. Então vai. Que legal. Grande Ângelo! Um abraço, é um querido amigo nosso hoje. Tá certo? Obrigado, Marcelo, Caco. Um abraço, obrigado. Como sempre, saímos aqui, vamos ao Barranco, restaurante de churrascaria mais pro do Grande Sul, referência nacional, né? O complexo do Barranco sempre à sua disposição. Agora não tem mais a questão dos protocolos de horário, qualquer hora é hora no Barranco. Almoço, happy hour, janta, como você quiser. Agora, se você quiser curtir na sua casa, não tem problema, né? Se não fica privado das delícias do Barranco e do Barranquinho. Teleentregas, delivery, takeaway, como você quiser. Bom, eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Motos, 2 endereços à sua disposição. Avenida Ipiranga 8113 e a revenda da Avenida Ceará 370. Olha, e são permanentes aquelas, né, facilidades lá do Jefferson Fisternal. Você não está de carro novo porque não quer. Se passar em uma das revendas, com certeza estará de carro novo. E agora também os adeptos de 2 rodas, né, com a revenda da Suzuki São Moto. As facilidades são as mesmas. Moto para passeio, moto para trabalho, e a Suzuki São Motos fica ao lado da Kia São Motos, né, na Avenida Ipiranga. Preço e qualidade, só tem um local. Grupo Zafari é onde você tem preço e qualidade. Tá chegando aí RDC Shop, fique ligado, né? Sempre tem ofertas também que você não pode perder. Logo após, vem cruzando as conversas, sempre com assuntos extremamente relevantes e importantes. E então continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um bom final de noite, e aqueles que fizeram feriadão, um bom final de feriadão. Tchau, tchau. Dois toques. Oferecimento Kia Sun Motors, Suzuki Sun Motors e GBUX Previdência e Seguro de Pessoas.